Nara Lofego Leão nasceu em Vitória, no Espírito Santo, em 19 de janeiro de 1942, filha do advogado Jairo Leão e da professora Altina Lofego. De um lado da família vinham raízes portuguesas dos Açores, do outro, imigrantes italianos de Castelluccio Superiore, que chegaram ao Brasil no século XIX. Quando Nara tinha só 1 ano, a família se mudou para o Rio de Janeiro e ela cresceu em Copacabana. Primeiro na Avenida Nossa Senhora de Copacabana e depois no lendário apartamento 303 do edifício Louvre, no Palácio Champs-Élysées, na Avenida Atlântica. Aquele endereço virou praticamente um laboratório da bossa nova. Os pais eram liberais, apaixonados por cultura e jazz e deram às filhas, Nara e Danusa, uma criação bem diferente. Não havia tradições rígidas em casa e aos 16 anos Nara já foi emancipada pelo pai para trabalhar e não depender de ninguém. Enquanto Danusa brilhava como jornalista e modelo, Nara começava a se interessar por música. Aos 11 anos, ganhou o primeiro violão e teve aulas com Patrício Teixeira, cunhado de Pixinguinha. Depois, estudou com Solon Ayala e em 1956 entrou para a Academia de Violão de Carlos Lyra e Roberto Menescal, na rua Sá Ferreira, onde aos 18 já dava aula. O Menescal era vizinho e amigo próximo. A Nara apresentou o jazz a ele e o violão foi virando a grande paixão dela. A casa dela se enchia de nomes como João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Baden Powell, Sérgio Ricardo e Edu Lobo, que lembrava dela como alguém inteligente, articulada e agregadora. Foi ali que nasceram músicas como O Barquinho e Lobo Bobo. O Menescal sempre dizia que aquele apartamento foi um dos berços da bossa nova e, por coincidência, no mesmo prédio morava Alberto Pitigliani, dono da Sinter, que mais tarde seria vendida para a Philips. O sobrinho dele, Armando Pitigliani, virou produtor e ajudou nos primeiros passos da carreira da Nara. Em 1957, Nara começou a namorar o Menescal, mas em 58 o namoro acabou e ela ficou abalada, entrou em depressão e ainda pegou hepatite por causa de água contaminada. Depois disso, largou o 2º ano do colegial e passou a trabalhar como secretária de redação no caderno tabloide UH do jornal Última Hora, dirigido por Alberto Dines e pertencente a Samuel Weiner, marido aí de Danusa. Se saiu tão bem que em menos de 1 ano virou repórter. Ali conheceu Ronaldo Boscoli, redator do jornal e ligado à música. Os dois começaram a namorar em 1959, mas em 60 terminaram depois que ele atraiu com Maísa numa turnê em Buenos Aires. Enquanto isso, a Nara já chamava atenção cantando bossa nova. Em meio aos shows pelo Brasil, conheceu o cineasta moçambicano Rui Guerra. Começou a namorar com ele em 1961 e em 1962 se casaram num casamento civil simples. A janela enorme da casa dela, de frente para o mar, virou ponto de encontro para as parcerias musicais improvisadas e foi nessa época que ela ganhou o apelido de Musa da Bossa Nova, dado pelo cronista Sérgio Porto. Mesmo assim, ela dizia que naquela fase sentia que não a levavam a sério como artista. A estreia nos palcos foi em 13 de novembro de 1959 no festival Segundo Comando da Operação Bossa Nova, cantando Se é Tarde Me Perdoa e Fim de Noite. Nos anos seguintes, ela foi se afastando da bossa nova e começou a se envolver com o clima político da época. Depois da Revolução Cubana, em plena Guerra Fria, surgiram os Centros Populares de Cultura da UNE e Nara se aproximou desse grupo junto com Carlos Lyra e outros músicos e cineastas engajados. Ela acreditava que a bossa nova não dizia tudo o que precisava ser dito e queria usar a música de forma mais direta e politizada. Em 1963, a Nara estreou profissionalmente no musical Pobre Menina Rica, ao lado de Vinícius de Moraes e Carlos Lyra, com direção de Aloísio de Oliveira e direção musical do jovem Eumir Deodato.
O show, chamado Trailer, ficou 3 semanas em cartaz numa boate lá em Copacabana e marcou o começo da carreira dela nos palcos. O musical contava a história de um grupo de mendigos apaixonados pela menina rica do prédio vizinho, e a Nara encantava interpretando as canções junto com o Vinícius e o Carlos Lyra. O pai dela, quando soube que a filha estava se apresentando na noite carioca, soltou um comentário ali meio atravessado, né? Mas a imprensa elogiou bastante o trabalho. Ainda em 63, ela gravou faixas como É Tão Triste Dizer Adeus e Promessas de Você no disco Depois do Carnaval, o Sambalanço de Carlos Lyra. Quando a Nara Leão recebeu o convite da gravadora Elenco para gravar o primeiro LP lá em 63, ela já não tinha nada de musa comportada da bossa nova, por mais que a imprensa insistisse nisso. Ela já estava conectada com os sambistas dos morros, ligada às questões sociais do país e circulando com o pessoal aí do cinema engajado, como o Cacá Diegues, o Paulo César Saraceni e o Rui Guerra. Esse contato com o samba e com artistas politizados abriu os olhos dela para uma realidade brasileira que ela nem imaginava. O disco foi gravado em agosto de 63 e lançado em fevereiro de 64. Só que até isso acontecer, Nara bateu muito de frente com o produtor e dono da Elenco, Aloysio de Oliveira, para manter aí o repertório que queria. Durante meses, reuniu os sambistas em seu apartamento na Avenida Atlântica. Naquele tempo, o Rio vivia uma revolução musical e Nara, com só 22 anos, captou o espírito da época. O disco apontava para o futuro da música brasileira. Em vez de repetir fórmulas, ela abraçou o samba do morro e a canção de protesto, dando voz a compositores antes restritos às rodas pequenas. A própria Nara dizia que via o álbum como uma espécie de reportagem musical, mostrando para o pessoal de Copacabana o que acontecia nos morros. Ao invés de um álbum de bossa nova cheio de mar e amor, ela gravou algo totalmente diferente. Os arranjos de Lindolfo Gaia e o violão de Geraldo Vespar deram uma nova harmonia a sambas que antes eram cantados em quadras. O Sol Nascerá apresentava Cartola e lançava Elton Medeiros. Diz que Fui Por Aí jogava o samba de Zequete no grande público. Luz Negra, de Nelson Cavaquinho e Amâncio Cardoso, ganhava a primeira versão com letra. O Edu Lobo surgia com as parcerias inéditas com o Rui Guerra. Vinícius de Moraes aparecia com 3 faixas, os afro-sambas Berimbau e Consolação, e a marcante Marcha da Quarta-feira de Cinzas, que abre o disco com versos quase proféticos. Acabou o nosso carnaval. Na mesma época, ela já assinava documentos do Comando dos Trabalhadores Intelectuais, ao lado de nomes como Di Cavalcanti, Jorge Amado, Oscar Niemeyer e Oduvaldo Viana Filho, todos tentando formar uma frente nacionalista e democrática. Só que semanas depois veio o golpe militar de 31 de março de 1964 e o Brasil mergulhou numa ditadura, algo que mexeu profundamente com ela. O CTI mal funcionou, amigos se esconderam, outros foram presos e Nara ficou atônita. Ela acreditava nas reformas de base do governo João Goulart e de repente tudo mudou. Não é à toa que a letra de Marcha da Quarta-feira de Cinzas ressoava como um grito, e Nara respondeu a tudo isso com música. Depois de 3 semanas em choque com o golpe de 64, Nara subiu ao palco no dia 23 de abril no show O Remédio é Bossa, na Escola Paulista de Medicina. O radialista Walter Silva, o Pica-Pau, criou o evento para animar os estudantes que estavam deprimidos com a derrota política. Foi ali que Nara estreou um samba novo do Zequete chamado Opinião. Quando cantou aqueles versos duros e desafiadores, a plateia foi ao delírio. Rolou uma catarse geral. Nara percebeu na hora que tinha muito mais que um simples samba de morro. Tinha um hino de resistência na ponta da língua. Aqueles versos duros, podem me prender, podem me bater, viraram a resposta dela à ditadura.
Logo depois assinou com a Philips para gravar o segundo disco dela, Opinião de Nara. O João Araújo e o Adail Lessa foram pessoalmente ao hotel onde ela estava hospedada para convidá-la. A Nara ficou meio receosa de perder a liberdade, né? Mas o João Araújo garantiu que ela teria controle total. E teve. Em entrevista no Pará, ela anunciou que queria gravar Asa Branca de Luiz Gonzaga em Humberto Teixeira e deixou todo mundo surpreso, né? Ela respondeu na maior tranquilidade que já tinham colocado a mão na cabeça quando resolveu incluir Zequete e Cartola no primeiro disco e que ela mesma orientava suas gravações, né? Perguntaram se era subversiva e Nara devolveu com elegância. Se cantar músicas que falam do povo é ser subversiva, então que fosse chamada assim. Preferia ser conhecida como apaixonada pela alma brasileira. A paixão dela era tanta que depois dessa entrevista seguiu para o Nordeste antes de voltar para o Rio pesquisando sons locais. Comprou um gravador e se jogou nos estudos. Com a carreira indo bem, tinha acabado de comprar um Fusquinha da irmã Danusa e seguia independente. Em Salvador encontrou um grupo de jovens talentos, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia, e ficou encantada com o show Nova Bossa Velha, Velha Bossa Nova. Deu dicas para Bethânia incluir no repertório sambas cariocas como Opinião e Acender as Velas. De volta a São Paulo, Nara descobriu que o gravador não tinha registrado nada do que ouviu na Bahia. Perdeu a chance de lançar É de Manhã, de Caetano, e ficou arrasada, mas só contou isso para os amigos próximos. E assim, no meio daquele Brasil fervente, Nara Leão gravou Sambas de Morro, pesquisou sons do país profundo e abriu caminho para uma geração inteira de compositores que mudaria a nossa música para sempre. Nos estúdios da Rádio Gazeta, em São Paulo, Nara começou com Erlon Chaves no piano, Tião Neto no baixo e Edson Machado na bateria. Depois finalizou no estúdio da Fonogram, no Rio. A contracapa acredita Armando Pitigliani como produtor. A Nara brigou muito na gravação, chegou até a sair no meio reclamando que o Pitigliani lia jornal enquanto ela cantava. A cantora estava tão ligada no trabalho que praticamente produzia os seus próprios discos. Opinião de Nara, lançado em novembro de 64, trouxe o Brasil do morro, do Nordeste, da africanidade, dos problemas reais. Sambas de Zequete e Nelson Cavaquinho, afro-sambas de Baden e Vinícius, baiões de João do Vale, uma marchinha antiga de 1941, porque Nara gostava de incluir pelo menos uma música antiga aí em cada LP. A produção era minimalista e ao mesmo tempo sofisticada, misturando violão e percussão de caixinha de fósforo com orquestrações refinadas. Na contracapa, Nara escreveu: "A canção popular pode ajudar as pessoas a compreenderem melhor o mundo onde vivem." A capa, criada pelo jornalista Jânio de Freitas, mostra Nara de perfil, olhos fechados, boca entreaberta, braço erguido, como se chamasse o povo à luta. Em 12 de dezembro de 64, Opinião de Nara já estava entre os 5 discos mais procurados. Em abril de 65, a faixa título Opinião era a 4ª mais pedida nas rádios do Rio e São Paulo. Esse segundo LP é mais direto, né? Mais forte. No primeiro disco, a Nara já tinha mostrado a que veio, mas no segundo ela estava ainda mais decidida. Afinal, o país já estava sob controle dos militares. A sonoridade veio como uma resposta ao golpe. Um jazz mais sujo, mais agressivo, bateria na frente, letras cheias de duplo sentido e a faixa título já deixa o recado. Nada de lamento. É enfrentamento mesmo. Essa aqui é a capa do histórico disco Opinião de Nara, lançado pela Nara Leão em 1964. A Nara só não está em posição de luta aqui nessa capa porque ela não está com o punho
fechado, porque só faltou isso, né? Ela tá meio com a mão aberta, como se ela tivesse feliz por cantar, né? Agradecendo a vida e tudo mais. Mas não tem como fugir dessa referência aqui. Ainda mais que esse disco foi lançado naquele período conturbado, né? Do Brasil, né? A ditadura tinha acabado de acontecer. E tem outra coisa. Vocês percebem como é que esse modelo de capa aqui é semelhante às capas que a gravadora Elenco lançava, que eram geralmente capas de artistas da bossa nova, que eram sempre branco com um letreiro colorido, ou geralmente vermelho ou preto, bem grande, né? Inclusive o primeiro disco da Nara tem essa capa, branca também, com Nara escrito grande em preto. Então acredito eu que também é para não assustar tanto os fãs da Nara nesse momento de migração que ela estava fazendo, né? De sair do movimento da Bossa Nova e ir para aquela recente-nascida MPB, o termo MPB que estava começando a nascer, enfim, aqueles sambas de morro que ela gravava nessa época, né? É como quem diz, né? É a mesma Nara, não se assusta. Exatamente. O conteúdo o recheio tá diferente, né? Mas por fora é a Nara que a gente já conhece, que vocês já conhecem da Bossa Nova, né? Aqui atrás temos outra foto aqui em preto e branco da Nara. Essa versão aqui, gente, ela é da Noise Record Club, né? Aquele clube de vinil que vocês conhecem. Foi lançado em 2022 e foi um achado a Noise ter lançado esse disco, porque ele foi lançado em 64 em mono, ele não foi nem lançado em estéreo. E depois não houve, pelo que eu sei, nenhum outro relançamento em vinil desse disco aqui da Nara, né? Tiveram sim relançamentos em CD, inclusive aí pelo mundo afora, mas em vinil que eu saiba não havia acontecido nenhum relançamento desse disco até então. Em 2022 aconteceu, né, através da Noise. E assim, a capa e a contracapa são praticamente iguais ao lançamento original, só que o lançamento original não vinha com nenhum encarte, nem letra das músicas, nem nada. Já o trabalho da Noise traz, né, olha só, essa foto aqui da Nara na época do show Opinião, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o show que surgiu por causa desse disco, né? Um show muito importante para a história da música brasileira. Aqui atrás também são imagens do show, né? Nara aqui com o Zequete e João do Vale, 2 fotos dela no show. E aqui sim tem as letras das músicas, né? É um relançamento muito caprichado. Muito caprichado. E aí tem ainda a revistinha da Noise, né? Que vem com toda a história do disco e, enfim, algumas matérias sobre o álbum também. E aí deixa eu mostrar pra vocês o vinil, né? O selo original era aquele selo azul da Philips, todo mundo conhece. E aqui o selo é completamente remodelado. Olha só, Opinião de Nara. Aqui esse selo que é comum aos lançamentos da Noise, e aqui atrás também tem um outro selo bem diferentão, né, que remete às imagens da capa. Também tem a Nara aqui em preto e branco. E sem contar a cor do vinil. Né? A cor, exatamente. Ou né? a falta de cor. A falta de cor, ele é totalmente transparente. Mas bora lá relembrar todas as músicas que estão presentes nesse descasso aqui, Opinião de Nara, lançado em 64. Mas antes disso, eu sou o Zé. Eu sou o Gui e essa é a nossa Vinilteca, porque todo disco de vinil tem uma história. Podem me prender, podem me... A faixa que abre o disco já chega dizendo a que veio. É Opinião do Zequete, com versos que parecem bater de frente com a ditadura militar recém-instalada no Brasil. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. E olha só essa história. Foi o cineasta Glauber Rocha quem deu a ideia de começar a música com um repicar de bateria que lembrasse os tempos duros de ditadura. Coube ao baterista Edson Machado, um monstro aí da bateria brasileira, executar esse solo poderoso. Por quase 30 segundos ele acelera as baquetas como se fosse um rufar de tambores de guerra até entrar a voz firme da Nara.
A música Opinião, na voz da Nara, virou um verdadeiro manifesto. É um hino de resistência e resiliência que reflete a realidade dos moradores de morro e favelas, especialmente naqueles anos de chumbo em que a censura e a repressão estavam por toda parte. A letra fala sobre determinação, sobre não mudar de posição mesmo sob ameaça ou privação, e acabou se tornando símbolo de luta e persistência. Ela também fala da criatividade e da garra de quem vive nessas comunidades enfrentando falta de água, de comida, de estrutura. O verso sobre não pagar aluguel e estar pertinho do céu pode ser lido de duas formas, né? Literalmente pela localização dos morros, lá no alto, ou de forma metafórica, lembrando a proximidade com o divino, ou até com a própria morte, né? Realidade dura diante da violência e da pobreza. E aí vem outra pedrada do disco, Acender as Velas, também do Zequete, um samba de morro com gosto de denúncia, um retrato cru do descaso com a vida e com a saúde de quem mora na favela. Nara estava nessa fase de transformar a música dela numa espécie de reportagem musical. Ela queria mostrar para quem vivia no conforto de Copacabana como era o dia a dia do povo oprimido. E essa música faz exatamente isso. Zequete joga real sem rodeios. Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. É um samba delicioso de ouvir, mas a letra traz aquele soco no estômago, né? O equilíbrio entre pessimismo e esperança tá todo ali, costurado nos versos. E olha só como é que ele vai fundo na crítica, né? O doutor chegou tarde demais, porque no morro não tem automóvel para subir, não tem telefone para chamar e não tem beleza para se ver. E a gente morre sem querer morrer. Não tem metáfora bonitinha, né? Não tem romantização da favela como acontecia em muitos sambas antigos. Aqui é realidade nua e crua. É um disco manifesto mesmo, né? Totalmente ligado ao contexto político-social do Brasil na época, falando diretamente das favelas do Rio. Aquelas mesmas que o governo Carlos Lacerda queria varrer do mapa como uma política higienista absurda. O Glauber Rocha, sempre atiçando, né, foi um dos que incentivou. Se já tinha uma canção provocadora do Zequete no disco, por que não colocar uma outra no mesmo tom, né? E aí a gente pensa que acender as velas já é profissão, tem a ver com velório, né? Acender as velas para velar um corpo. Então quer dizer que a morte, o assassinato, a violência é algo comum a esse povo que vive no morro, na favela. Um anjo vai pro céu. O disco agora abre espaço para um momento de lirismo profundo com Derradeira Primavera de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Mas olha só, não é aquele Tom e Vinícius da Bossa Nova com barquinhos e maresias não, viu? Aqui a Nara escolhe uma canção densa, triste, quase um adeus, e canta em um arranjo camerístico lindíssimo, cheio de cordas e sopros, que deixa a faixa com um clima sofisticado e melancólico. E é muito simbólico isso acontecer justamente naquele momento. Um mês antes do lançamento do disco, em outubro de 64, Nara tinha dado uma entrevista bombástica para a revista Fatos e Fotos, que praticamente decretou o rompimento dela com a bossa nova. Ela disse sem meias palavras: chega de bossa nova, chega disso, que não tem sentido. Chega de cantar para 2 ou 3 intelectuais uma musiquinha de apartamento. Ouça o samba puro, que tem muito mais a dizer, que é a expressão do povo, e não uma coisa feita de um grupinho para um grupinho. E essa história de dizer que a bossa nova nasceu na minha casa é uma grande mentira. A turma se reunia aqui e também em muitos outros lugares. Não tenho nada mesmo com o gênero musical que sinto não é meu nem é verdadeiro. Se estou me desligando da bossa nova, há algum tempo fiz isso, mas ninguém quis acreditar.
Espero que agora compreendam que nada mais tem a ver com ela. A bossa nova me dá sono, não me empolga. E aí vem a beleza do gesto dela, né? Mesmo depois de romper publicamente com a bossa nova, de uma maneira até meio controversa, ela escolhe homenagear Tom e Vinícius, né? Seus ídolos desde sempre, mas não com um samba cool de apartamento, e sim com uma canção intensa, dramática, de arranjo camerístico. Na minha mão. Nara também abriu espaço no disco para mergulhar nas raízes mais profundas da nossa cultura popular. Resultado direto de uma viagem que ela fez por várias capitais do Nordeste, ainda no início dos anos 60, para conhecer de perto as tradições brasileiras, surgiram duas faixas com a presença marcante do berimbau. Uma delas é Berimbau, ritmo de capoeira, de João Melo e Clodoaldo Brito. O som do instrumento de origem banto ganha destaque absoluto nessas faixas. Nara queria muito trazer essa musicalidade para o seu repertório desde o primeiro disco, mas na época o produtor Aloysio de Oliveira achou exótico demais e vetou. Agora, com liberdade total, ela não só trouxe, como deu a elas um tratamento mais próximo da matriz popular, menos estilizado, bem mais rústico e verdadeiro, do jeito que ela tinha ouvido nos terreiros e rodas de capoeira que visitou. No primeiro disco, a Nara já tinha feito sucesso com o Berimbau de Baden Powell e Vinícius de Moraes, aquele afro-samba sofisticado que todo mundo conhece. Mas aqui ela foi ainda mais fundo. Ela gravou um berimbau de verdade, composto pelo veterano violonista e capoeirista Codó, nascido numa ilha da Bahia de Todos os Santos, em parceria com o também nordestino João Melo. Esse novo berimbau, ritmo de capoeira, soa quase como uma gravação de campo, né? Cheia de força, de ancestralidade. Era exatamente o que a Nara estava buscando. A autenticidade do Brasil profundo, das rodas de capoeira, entrando pela porta da frente num LP que já era ali um manifesto musical. Bate o pandeiro, caboclo, no jogo do berimbau. E tem também a Força Bruta de Sina de Caboclo, parceria do maranhense João do Vale com JB de Aquino. A letra já começa sem rodeios. O que eu colho é dividido, com quem não plantou nada. Imagina isso em 1964, no meio de um Brasil em convulsão política, com reforma agrária na pauta e o golpe militar recém-instalado. Essa música soava como um manifesto. Nara não precisou ir até Pedreiras, no Maranhão, terra natal do João do Vale, para descobrir esse tesouro. Ele já morava no Rio desde os anos 50, ralando na construção civil e compondo essas obras-primas que falavam direto sobre a vida de quem vivia da enxada. Quer ver eu bater, enxada no chão, com força e coragem. Nesse segundo LP, a Nara vai além e mergulha na chamada música camponesa, como os amigos do CPC chamavam na época. É uma canção com intenção política explícita, com um refrão que poderia muito bem ter virado o hino da reforma agrária. Mas plantar para dividir, não faço mais isso não. A gravação é seca, direto ao ponto. Violão, baixo, bateria, sem floreios. A Nara transforma esse relato do campo num verdadeiro clássico da canção de protesto. Mas plantar. Em duas faixas, Nara aposta na força rítmica de uma dupla que também estava mexendo com os alicerces da nossa música, Baden Powell e Vinícius de Moraes. Uma delas é Deixa, um afro-samba sofisticado que na época mostrava exatamente para onde Baden e Vinícius estavam apontando. Sair do apartamento de Copacabana e mergulhar de cabeça na batida do samba tradicional e na riqueza da música de origem africana. É curioso porque no meio de um disco tão político, Deixa acaba sendo a faixa mais próxima da bossa nova que a gente conhece.
Aqui já tem um tempero telúrico, né? Um balanço mais quente, fruto das aulas que tanto Nara quanto Baden faziam com o maestro Moacir Santos. Eles queriam entender as raízes, os ritmos, os segredos por trás do samba e com isso acabar criando aí algo novo. E o resultado, uma canção cheia de balanço e de alma, com aquela cadência elegante que só Baden sabia tirar no violão. Nara se encaixa aí nesse groove como se estivesse nascendo de novo como cantora. Esse Mundo é Meu é uma parceria do Sérgio Ricardo com o cineasta e letrista Rui Guerra. Olha só a força desses versos. Se você não vem, eu mesma vou brigar. É quase um chamado à luta, né? Esse Mundo é Meu era a canção tema do filme homônimo do Sérgio Ricardo. Ou seja, era literalmente a ponte entre o samba e o cinema brasileiro que Nara tanto sonhava construir. E para fechar essa dobradinha com Baden e Vinícius, Nara traz Labareda. É um afro-samba típico. Começa com uma parte afro-modal, inspirada nos cantos de candomblé, cheia de clima e misticismo. E depois vira um samba mais tradicional, já tonal, dançante, cheio de balanço. A letra faz um jogo lindo, tirando metáforas do amor de elementos da natureza. Fogo, vento, labaredas. E na voz da Nara fica ainda mais especial. Ela transforma essa mistura de raízes africanas e samba urbano num momento de pura força e beleza dentro do disco. Oi, labareda, te encostou. Vai, labareda. Na sequência vem Em Tempo de Adeus, de Edu Lobo e Rui Guerra, uma das faixas mais densas e doloridas do disco. A Nara já tinha praticamente lançado o Edu Lobo como compositor no primeiro álbum, né? E aqui ela volta a apostar nele, só que num clima ainda mais pesado. A letra do Rui Guerra é um verdadeiro soco no estômago, carregada de política e emoção. Tem um verso que arrepia, né? Alguém escreva pra mim, numa primavera qualquer, a palavra liberdade junto ao meu desespero. Na interpretação da Nara, essa despedida vira um lamento profundo, uma canção triste, mas também um protesto contra tudo o que estava acontecendo no país. É como se ela estivesse se despedindo de um Brasil que sonhava ser livre, mas ainda acreditando que em alguma primavera futura a liberdade viria. Um momento de pura força poética e resistência aí dentro do disco. Quando eu morrer e é tão triste. A próxima faixa é Chegança, olha só, de Edu Lobo, olha aí ele de novo, e Oduvaldo Viana Filho. Essa música nasceu dentro do clima efervescente do Centro Popular de Cultura da UNE, lá no comecinho dos anos 60. O CPC, que juntava artistas, músicos e estudantes, queria usar a arte como ferramenta de transformação social. E a Nara estava no meio dessa história toda. O Edu Lobo, ainda bem jovem, foi convidado pelo Carlos Lira para fazer a trilha da peça Os Azeredos mais os Benevides, do Oduvaldo Viana Filho. E olha a coincidência trágica, essa peça estava em cartaz justamente na noite do golpe de 64, quando o prédio da UNE no Rio foi metralhado e incendiado por milícias de extrema-direita. Chegança era a música tema da peça e acabou virando, na voz de Nara, um misto de lamento e esperança, quase um hino de resistência. A canção tem essa pegada nordestina tão presente no disco, mas carrega versos que apontam para frente, trazendo na Chegança foice velha, mulher nova e uma quadra de esperança. Trazendo na chegança foice velha, mulher. Na sequência vem mais uma das referências musicais que a Nara trouxe da sua viagem ao Nordeste. Na Roda da Capoeira, um canto tradicional baiano que ela registra praticamente do jeito que ouvia, né?
nas verdadeiras rodas, acompanhada só pelo toque do berimbau, sem muita firula, sem arranjo orquestral. A letra tem aquele clima de pergunta e resposta, típico das cantigas de capoeira. Menino, quem foi teu mestre? E lá vem a resposta, né? Cheia de reverência ao mestre Salomão, lembrando que capoeira não é só técnica, é também gratidão, aprendizado e respeito. Até os santos Cosme e Damião aparecem trazendo essa dimensão espiritual que sempre esteve presente nas culturas afro-brasileiras. É Nara cumprindo o que prometeu, mostrar a música do povo na sua forma mais pura e cheia de história. Menino, quem foi teu mestre? Na última faixa, a Nara ainda dá um passinho para trás no tempo e faz questão de revisitar o passado com a deliciosa marcha rancho Mal Me Quer, de Newton Teixeira e Cristóvão de Alencar, imortalizada na voz do Orlando Silva. Isso tinha um recado, viu? Porque tinha uma turma da Bossa Nova, principalmente aquela ligada ao Ronaldo Boscoli, com quem a Nara já tinha namorado, que quase decretou o fim dessas músicas mais tradicionais, né, consideradas fora de moda. Só que a Nara nunca engoliu essa ideia. Já no primeiro disco, ela tinha dado um recado com Marcha, da Quarta-feira de Cinzas, de Lira e Vinícius. E agora, com a liberdade total que ganhou na Philips, ela resgata essa marchinha antiga com muito carinho. Como quem diz, essas canções também são parte da nossa história e eu não vou deixar elas morrerem. A flor mulher iludiu. Opinião de Nara não passou batido não. O disco mexeu tanto com as pessoas que, claro, dividiu opiniões. Teve gente que se apaixonou de cara e teve quem torceu o nariz. Crítica é uma coisa, público é outra. O disco pode até não ter agradado todo mundo, mas o público abraçou o disco com força. Opinião de Nara não só fez história, também vendeu aí, que foi uma beleza. O impacto foi tão grande que não demorou para virar convite para um espetáculo que também entrou para a história, o show Opinião. Quem teve a ideia foi o dramaturgo Oduvaldo Viana Filho, junto com Ferreira Goulart e Paulo Pontes. Eles chamaram Nara, Zequete e João do Vale para levar para o palco aquela mistura de música e crítica social. A estreia foi em dezembro de 1964, no Teatro de Arena, no Rio. O espetáculo era um tapa e um abraço ao mesmo tempo. Misturava música e narrativa para mostrar o Brasil na berlinda. O morro carioca na voz do Zequete, o Nordeste na força do João do Vale e a classe média inquieta na delicadeza da Nara Leão. A direção era de Augusto Boal e o texto vinha de gente do Centro Popular de Cultura da UNE, que naquele momento já estava na mira da ditadura. E olha essa ironia, a estreia foi num teatro que funcionava dentro do Shopping Center Copacabana, espaço que pertencia a um político aliado do regime. Era arte subversiva ocupando um palco improvável, driblando censura e perseguição. Nara, sempre discreta, subia ao palco de camisa listrada, calça de veludo e tênis colorido, mostrando que não havia rótulo que a prendesse. Uma menina da Zona Sul cantando samba de morro, música nordestina, folclore brasileiro, tudo o que quisesse. Nos ensaios, ela mergulhava nas letras, tentando entender cada verso. Zequete, João do Vale e outros artistas também ajudavam a moldar o texto. Um dos momentos mais marcantes do show era a interpretação de Guantanameira, poema de José Martí com música de Pete Seeger, que até então ninguém conhecia no Brasil. O show não derrubou aí a ditadura, mas mudou a história do teatro musical brasileiro. Era novidade pura, política e arte de mãos dadas, mexendo com cabeça e coração do público. A crítica, no geral, aplaudiu. O espetáculo, inclusive, deu origem a um LP em 1965. Tudo corria bem até que no dia 29 de janeiro a Nara teve que abandonar o espetáculo. O motivo? Problemas sérios na garganta. Por orientação do médico e dramaturgo Pedro Bloch, ela precisou se afastar.
O show, com sessões duplas de fim de semana, casa lotada, som precário e poeira por todo lado, foi o primeiro alerta de que algo grave acontecia com a voz dela, né? Um problema que só seria resolvido muitos anos depois, quando o professor Eládio Pérez Gonzalez descobriu que Nara, tida aí como contralto, na verdade era soprano e estava cantando fora do tom, forçando demais a voz. Naquele janeiro, a saída de Nara deixou todo mundo no grupo apreensivo, né? O espetáculo estava atolado em dívidas e precisava continuar. Pensaram primeiro em Dulce Nunes, né? Mas acabaram chamando Suzana de Moraes, filha do Vinícius e namorada do Oduvaldo Viana Filho, que topou entrar no palco ali por solidariedade. Enquanto procuravam uma substituta definitiva, veio o nome indicado pela própria Nara, Maria Bethânia. A família de Bethânia só deixou viajar para o Rio com a condição de ir acompanhada do irmão Caetano Veloso. E quando Bethânia recebeu o convite, quase não acreditou. Era como um sonho realizado. Mesmo com pouco tempo para se preparar, Bethânia chegou chegando. No palco, especialmente quando cantava Carcará de João do Vale e José Cândido, ela arrepiava a plateia. O público pedia bis, emocionado, e muita gente saía do teatro com lágrimas nos olhos. Assim, o show Opinião seguiu em frente e entrou para a história como um dos maiores marcos da resistência cultural brasileira. E é assim que o álbum Opinião, de Nara, lançado em 1964, vai muito além de um simples disco. Ele é o retrato de uma artista que ousou romper com rótulos, que trocou o conforto da bossa nova de apartamento por sambas de morro, capoeiras baianas e cantigas camponesas. A Nara Leão mostrou que a música podia ser muito mais do que entretenimento. Podia ser reportagem, podia ser protesto, podia ser resistência. É isso então, espero que você tenha gostado desse vídeo nosso aqui falando sobre esse corte, né, da trajetória da Nara Leão, com certeza uma das partes mais importantes da carreira dela, quando a Nara realmente descobriu a sua identidade. E a gente nunca tinha falado de Nara Leão aqui no canal. A gente ainda tem muita história da Nara para contar, mas para esse começo eu espero que vocês tenham ficado felizes, como a gente ficou de falar dessa grande artista aqui no canal. Então é hora de você participar desse vídeo deixando aquele comentário lindo que só você sabe deixar aqui no canal. Conta pra gente se você conhece esse disco da Nara, se você tem ele na sua coleção, qual versão você tem aí. Conta tudo pra gente, qual a sua música favorita, sua ligação com a Nara Leão. A gente vai amar ler tudo por aqui. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ativa o sininho do lado para não perder nenhum vídeo da Vinilteca e também deixa aquele joinha aqui no vídeo pro YouTube ver que vocês amam o nosso conteúdo. Compartilha bastante esse vídeo para o nosso conteúdo chegar mais longe possível, tá? E considere se tornar membro aqui do canal, porque aí você tem acesso antecipado a todos os vídeos que a gente lança aqui na Vinilteca, tá certo? Deixa aí nos comentários se tem algum outro disco da Nara, outra fase da carreira da Nara que você gosta bastante. Conta pra gente aí nos comentários, vamos bater papo sobre essa grande artista Nara Leão. Tá certo? Logo, logo a gente se vê de novo. Brigadaço sempre pela sua companhia. Beijão, valeu, tchau!